conselheiro do Trump, o Jason Miller, reagiu ao relatório que acusa o Moraes de censurar os cidadãos americanos. E ele disse exatamente o seguinte: o cerco está se fechando sobre Alexandre de Moraes. Em suas redes sociais, destacando publicações do Comitê Judiciário sobre o caso. O documento foi revelado pela coluna de Andresa Matais, do portal Metrópolis, né? E ele disse, além disso, o seguinte: obtivemos ordens secretas de censura do ministro Alexandre de Moraes do STF do Brasil. Recebemos essas ordens como parte de nossa fiscalização sobre como a censura estrangeira afeta os direitos dos cidadãos americanos. E nossa conclusão: Moraes e outros funcionários brasileiros estão tentando censurar a liberdade de expressão dos cidadãos americanos. Então, essa fala dele não é só dele, né? A gente sabe que é um recado também do Trump. A gente sabe disso, a gente sabe realmente, como a Ali falou, que, querendo ou não, eles não têm total controle sobre o que acontece aqui, eles não podem realmente chegar chegando, mas isso em um cenário mundial deixa a gente de pernas curtas, né? Realmente não é um cenário que o Brasil está nadando de braçada, que a gente está realmente sendo bem visto lá fora. Isso, deputada Silvia, é muito triste, né, diante do cenário que a gente está vivendo, porque não é dessa forma que a gente gostaria que o Brasil estivesse sendo apresentado, né, lá fora. Muito pelo contrário, né? Exato, e veja, os Estados Unidos têm dever e obrigação de proteger os seus cidadãos, né, dos filhos daquela terra. E no momento em que há uma interferência de uma outra nação, com o intuito de cercear essa liberdade, óbvio, eles tomarão providências. E aí, como é que fica? Aí você ouve o discurso de dizerem que, olha, não se intrometa na nossa soberania. Que soberania quando você expõe o seu povo ao mais alto flagelo? Não existe soberania, existe anarquia, né? Então vocês submetem, no caso eles estão submetendo o nosso país, a nossa população à censura e também começam a extrapolar o seu limite, submetendo a censura cidadãos de outras nações, né? Numa forma de haver um silêncio velado sobre aquilo que se faz no Brasil. Então, obviamente, quem está colocando essa soberania em risco não é os Estados Unidos que está se intrometendo na soberania do Brasil, e sim o Brasil que, por meio de alguns representantes, interfere na soberania, na economia de uma outra nação. E isso vai ter uma contrarresposta. E entre a briga, né, entre o impacto do mar e o rochedo, quem se prejudica é o marisco. Então, neste caso, nós, brasileiros, cidadãos, pagadores de imposto, que pagam o salário dessas autoridades, é que serão prejudicados no momento em que a nossa liberdade é cerceada, no momento em que eles se intrometem na soberania e na liberdade de expressão de outras nações, nós é que seremos penalizados com isso tudo. Então, é preciso não só uma reflexão, mas também um freio em todas essas situações, porque vai ficar pior. Realmente. Agora, Ali, você acredita que o Alexandre de Moraes recebendo, na verdade, essas informações do Jason Miller, que é o conselheiro do Trump, recebendo esse recado, né, dos americanos, querendo ou não, você acha que ele se assusta com isso ou você acha que ele deve dar risada nos bastidores? Eu tenho a minha opinião sobre isso, né, mas eu quero ouvir a de vocês também. A parte mais triste é que a gente hoje pensa antes de dar a opinião, né, com muito medo. Assim, eu sinceramente penso que se tivesse algum tipo de critério moral, a gente não teria chegado no ponto em que chegamos, né? Então, para mim, já existe uma percepção de que se está acima do bem e do mal. Até porque, como eu mencionei antes, o que os Estados Unidos podem efetivamente fazer, né? E que não seja algo que daí sim fosse uma entrada indevida no Brasil. Eu questiono muito esse tipo de ação, de escolha, por fazer
no caso não é nem direta, né, de dar diretas por meio das redes sociais, tá? Confesso que eu sempre questiono o porquê fazer esse tipo de menção, e nesse caso ainda bem ostensiva. E isso tem sido bem típico do governo Trump, porque eles usam as redes sociais como realmente uma forma de pressionar, né, de dizer, ó, a gente está vendo, a gente tem informações, a casa, né, o gato subiu no telhado. Só que, na prática, eu fiquei bastante frustrada depois da aplicação e da revogação da Magnitsky, né? Nós já vimos esse filme antes, lá em agosto, setembro, enfim, houve a aplicação da Magnitsky sobre o Alexandre de Moraes, isso depois de uma série de manifestações também pelas redes sociais, e a gente ficou, parece que a gente viu naquele momento uma luz no fim do túnel. Nossa, essa pressão agora aqui, pode ser que as coisas se desenrolem, e pelo menos o Alexandre de Moraes, né, tome vergonha na cara e pare de agir como está atuando. No fim das contas, não foi o que aconteceu. Então, eu acredito que essa situação também vai ficar assim. Estou com a Lu, acredito que para algo de fato mudar, depende de uma questão, de uma jogada ali interna, né, de soltarem a mão mesmo dele, como foi falado, até para que haja uma resposta ao Brasil, né, a pelo menos metade, no mínimo metade da população brasileira que está aguardando uma finalização dessa história sem fim, que é o STF absolutamente autoritário e essa ditadura da toga que a gente vive hoje. Então, legal, que bom, o Jason Miller, concordo com ele, espero realmente que estejam com muitas provas, com muitos argumentos, só que daí a acontecer alguma coisa, olha, só se tiver um fato novo, do qual a gente ainda não tem conhecimento, e aí vem aquele momento em que a gente também precisa pensar, né, nossa, deve ter tanta informação a qual a gente não tem acesso rolando nos bastidores. Quem sabe, né? Quem sabe seja de fato uma luz no fim do túnel. Mas eu acho que é para fazer barulho mesmo e pressionar algum tipo de negociação. Vamos aguardar, né, Ali? Agora, Lu, também queria ouvir de você o seguinte, porque esse cerco está se fechando sobre o Moraes, como disse aqui o Miller, né, conselheiro do Trump, e isso que você trouxe também até na análise da primeira pauta, né, que acredito que os ministros vão soltar a mão em algum momento do Moraes, eu acredito que isso também vai acontecer porque estamos numa corrida de salve-se quem puder, né? Todo mundo está envolvido nessa história. Então, querendo ou não, a gente só está esperando quem é que vai cair primeiro. E sabendo que Daniel Vorcaro, por ser um estelionatário nato, né, também vai abrir muita coisa, a gente sabe que está prestes a realmente a cair, né, Lu? Não, isso eu não tenho a menor dúvida, né? E acredito que vai ser antes das eleições, se Deus. Mas vamos lá. O que o estrategista, o conselheiro James Miller, né, Jason Miller, ele colocou, ele não é só a opinião do Miller, não é só sobre isso. Ele reagiu a como que chama? Aqui, Comitê Judiciário, teve um relatório feito pelo Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos, sobre a questão da censura, olha onde chegamos, né? Sobre a questão da censura que acontece aqui em nosso país. Eu peguei aqui um resuminho, o que esse relatório traz como pontos principais, e foi daí que o Jason Miller, ele reagiu, tá? Esse relatório, ele afirma: ordens judiciais brasileiras teriam determinado remoção de perfis e conteúdos em plataformas digitais. Todos sabemos disso, né? Algumas dessas ordens teriam sido sigilosas, como todos nós, quando caiu o X, quando teve perseguição a jornalistas, a gente sabe que muita coisa acontece sob sigilo. Gente, os advogados desses jornalistas, né, que alguns são amigos, inclusive, vocês acreditam que nem acesso
aos autos, aos processos completos dessas pessoas, eles têm acesso? Não tem, assim como os dos presos do 8 de janeiro, né? E também sobre cidadãos ou empresas sediadas nos Estados Unidos poderiam ter sido atingidas pelas decisões do ministro Alexandre de Moraes, como aqui já situei vocês no bloco anterior. É lamentável ao ponto que chegamos, mas é muito importante essa sinalização, não só do Congresso americano, como da mídia americana. Ontem saiu uma reportagem num jornal de altíssimo impacto nos Estados Unidos, contando toda a fraude do Banco Master, toda assim, tudo aquilo que a gente sabe, né, gente? Que na verdade é só a pontinha do iceberg. E a matéria, que foi muito bem escrita, ela traz em evidência o ministro Alexandre de Moraes como um dos envolvidos, como suspeito de corrupção e de facilitação dessa fraude do Banco Master, através do escritório da esposa dele, né, que embolsou aí 129 milhões em contrato com o Banco Master, no momento que o Banco Master já havia sido liquidado e que em caixa livre, eu gosto sempre de lembrar desse número, em caixa, o que tinha no Banco Master, que foi quem de fato contratou o serviço de compliance, veja bem, né? A Vivi Barsi fazendo serviço de compliance. É uma piada, né? Mas quando ela foi contratada por 129 milhões, havia em caixa livre do Banco Master apenas 4,8 milhões de reais. Eu realmente gostaria de entender como é que você contrata por algo muito maior do que aquilo que você tem em caixa. Onde está esse dinheiro? Nós sabemos aonde está. Está na casa de Trancoso, está em paraíso fiscal fora do país, está em Dubai, está na China, está em alguma das ilhas aqui no Caribe. Então, assim, nós sabemos onde está esse dinheiro, além de todas as doações de imóveis que o próprio Vorcário fez. Então, por isso que um banco, quando quebrado e só tendo em caixa livre 4,8 milhões, contrata um escritório para fazer um serviço de consultoria e compliance a 129 milhões. Vejam bem, mais uma vez, em democracias plenas, sérias, como a exemplo nos Estados Unidos, esses ministros já estariam completamente afastados do caso, eles já estariam só pelo fato de existir um inquérito das fake news que é aberto, torno a repetir, aberto em 2019 e que até hoje está vigente. E ali cabe todo mundo, Laís. Cabe eu, cabe você, cabe a deputada, cabe a nossa amiga Ali, cabemos todos ali nesse inquérito. Todos nós estamos aí à mercê de estar nesse inquérito das fake news, e não, que foi aberto de ofício, e a gente sabe o motivo, apenas para censurar aqueles que não concordam com a cartilha do ministro ou que ousam falar a verdade, porque hoje aqui no Brasil, quem fala a verdade, quem tem a sua opinião, e eu posso estar errada, mas essa é a minha opinião, e eu não tenho medo de dar. Não tenho medo de dar a minha opinião e continuaremos aqui de forma vigilante para isso. Continuaremos aqui, foi o que eu disse, né? Estamos todas aqui na trincheira e sempre na linha de frente lutando pela verdade, né? E para que realmente a gente viva em algum momento, não, talvez não tão já, né? Mas sempre com uma gotinha de esperança, que a gente viva realmente uma democracia de verdade.